para quem está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, né? Tá ali, Patrícia, estou com um peso a mais, estou querendo fazer uma bariátrica, né? Claro que tem que se encaixar em vários critérios, viu, gente? Quando a gente fala assim, fazer uma cirurgia bariátrica. Mas às vezes as pessoas não pensam em tudo que tem que acontecer antes dessa cirurgia e às vezes também não sabem como que vai ser esse pós. E a nutrição, né? O seu organismo, ele tem que estar preparado para essa cirurgia, tanto antes quanto depois, porque é uma mudança radical, viu, gente? Sobre esse assunto, eu converso com a nossa maravilhosa, a nossa nutricionista, Rosângela. Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui mais uma vez com a gente, viu? Obrigada pelo convite. E falando de um assunto que muitas pessoas, às vezes, acabam deixando de lado. Não, vou fazer a bariátrica e parece que é isso, que é a solução para tudo, que lá tá o potinho mágico e que tudo vai acontecer. Mas não, né? Tem todo um cuidado, principalmente no pré e pós. Exatamente. A bariátrica é uma ferramenta, né? Uhum. Ela não é a solução dos problemas. Além dela, vai precisar de muitas mudanças, né? Uhum. Mudanças de hábitos reais. E para chegar na bariátrica, claro, tem que ter tentado várias outras formas de emagrecimento, uhum. Tem que estar dentro de um MC adequado, né? Tem que fazer vários exames, passar por vários profissionais, nutricionista, psicólogo e outros, né, para a cirurgia. Então, existe todo um protocolo para essa cirurgia. Inclusive, tem pessoas, assim, que às vezes a gente ouve falar, né, eu vou fazer a bariátrica, então eu vou comer, a bariátrica é mês que vem, vou comer, porque já que vai fazer a bariátrica. Não é bem assim, não pode fazer isso, né, Rô? Não, de forma nenhuma. O que é preconizado por muitos médicos, inclusive, é emagrecer antes, né? Uhum, é isso. Importante que já inicie antes esse processo, né? Uhum. Até o processo de perder um pouco de peso, até pelo risco da cirurgia. Quanto maior a obesidade, maior o risco. Então, muitos protocolos de emagrecimento de uma porcentagem daquele excesso de peso, uhum. para poder ter uma cirurgia mais segura. Até porque a pessoa ela tem que aprender a comer. É estranho falar isso, aprender a comer, porque é algo que parece tão natural você comer. Mas não é bem assim, você tem que aprender a fazer as escolhas certas, para o seu prato, né? Exatamente. E a mudança de hábito, né? Uhum. A mudança de hábito, saber fazer as escolhas é o essencial. Mudança não só de hábitos da alimentação, né? Hábitos de exercício físico, porque as pessoas pensam, vou fazer bariátrica e não preciso mais me exercitar. De forma errado. Nenhuma. Uhum. A bariátrica vai exigir que faça exercício físico, até porque senão existe uma perda de massa, né? Uhum. E a saúde da gente está na massa magra, né? A gordura, ela inflama o corpo, então o que precisa? Perder aquele excesso de peso, mas que ele seja acompanhado com alimentação e exercício físico para um ganho de massa, de musculatura. E quando a gente fala de bariátrica, a gente está falando ali de sistema digestivo, né? Então, envolve toda uma gama ali de órgãos e de tudo, que todo cuidado é pouco. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado em relação à alimentação e o pós também, porque eu já tive algumas pessoas, né, próximas que fizeram, e eu falava, gente, mas é isso mesmo, era um copinho. Sabe copinho de cafezinho? 50 ml. Aquilo lá era uma refeição, né? O líquido e tal. Então, assim, você que às vezes vai com aquela ideia, vou fazer a bariátrica, depois eu vou poder voltar a comer. Não, minha amiga, segura um pouquinho, tem que pesquisar bastante, tem que conversar bastante com os profissionais, né, Rô? Tem que ter um acompanhamento nutricional muito próximo, né? E essa questão desses primeiros 30 dias, muita gente acha que esses copinhos é em função do emagrecimento. Não, é em função da cirurgia que foi feito, né? Precisa que aquele estômago entre em recuperação e ele não pode trabalhar muito. Uhum. Então, precisa que seja feita uma quantidade pequena, só de líquido claro no início, para esse estômago se recuperando e depois, né, com 15, 20 dias já começa uma alimentação mais normal, né, mais leve, mais normal. Uhum. Hoje em dia, antes ficavam muito mais tempo dentro dessa alimentação líquida e pastosa. Hoje a gente já consegue adiantar se tudo for feito bem da maneira correta. Quando a gente fala sobre tempo, por exemplo, quanto tempo antes de fazer uma cirurgia, de ir de fato para o centro cirúrgico, esse paciente tem que estar se preparando? Na verdade, o ideal seria que ele já estivesse em acompanhamento, né? Uhum. E de todas as formas que não
alcançou, a gente já iria para essa segunda etapa. Mas a gente começa um preparo uma semana antes para a cirurgia, né? Se ele já teve todo o processo com os outros médicos, com os outros laudos que precisam, né? A gente começa um pouco antes. E, por exemplo, o laudo do nutricionista não é ele lá e receber o laudo. Precisa de algumas consultas para ter esse laudo, para ver se essa pessoa está apta para essa cirurgia. E não só fisicamente, como psicologicamente também. Porque tanto que a cirurgia bariátrica tem um alto índice de alcoolismo, porque as pessoas trocam, né, a comida pelo álcool, porque o álcool é líquido e desce. Então, tem que ter um acompanhamento muito próximo, né? A gente diz que o paciente bariátrico ele nunca pode ter alta do nutricionista, porque não é só a alimentação, a suplementação também é muito importante. Existem muitas pessoas que têm depois graves problemas de saúde por não ter feito uma suplementação adequada. Olha só, e também tem aquelas pessoas, porque às vezes passa-se a ilusão, fiz a bariátrica, pronto, agora não vou mais nunca mais engordar, não vou voltar. E não é bem assim, a pessoa pode sim voltar ao peso que era antes, né? Exatamente. Isso diz que é o fantasma do reganho de peso, né? Olha só. Existe sim, e é bem grande a porcentagem de pessoas que têm um reganho de peso exatamente por não terem feito a coisa da maneira correta. Olha. Por não terem um acompanhamento próximo nutricional para saber as quantidades de cada alimento, né, e as necessidades individuais, por não ter tido uma suplementação adequada, por não ter iniciado um processo de exercício físico. Então, são vários fatores que vão levar, sim, as pessoas ao reganho de peso. Então, não é um milagre, não é a solução. É uma ferramenta que, sim, salva muitas vidas. E deixa a pessoa com uma qualidade de vida muito melhor. Né? Então, é sim uma boa alternativa, né? Porém, ela tem que ser vista de uma forma mais atenta pelo paciente. Consciente, não né? Consciente, para que ele não acredite que pronto, está tudo resolvido. Não está, né? Existe sim. E normalmente esse reganho ele acontece 2 anos depois da cirurgia bariátrica. Nossa. Ele inicia. Então, a pessoa acha que está tudo certo. Primeiro ano, a gente chama de lua de mel. Ele vai emagrecer, naturalmente. Mas ele vai precisar, a partir do primeiro ano, se cuidar mais, ter mais atenção à sua alimentação. Se ele voltar com os mesmos hábitos, vai voltar a engordar. Quando a gente fala, por exemplo, atenção a mais com a alimentação, é alguma coisa muito de outro mundo, Rô? Como é que é? Muda muito a alimentação? Não, na verdade, é a comida de verdade feita da forma correta, né? Certo. Com as quantidades. Por exemplo, um paciente bariátrico no início, ali, no primeiro ano, ele não consegue grandes volumes. Então, a gente precisa ajudar com algumas suplementações, principalmente de proteína. Só que depois, com o passar do tempo, ele vai comer normalmente. 400 gramas num almoço, por exemplo, ele consegue comer sem problema nenhum. Então, ele vai voltar a comer da forma correta, mas sim, claro, com um olhar mais saudável. Buscar, que tem algumas condições também na cirurgia, por exemplo, o dumping é muito comum que quando come uma quantidade de açúcar ou gordura muito grande, como o trato intestinal ele mudou muito, ela tem uma sensação tipo de ansiedade, de taquicardia, e isso é muito ruim. Então as pessoas têm que saber também das consequências e dos sintomas que elas vão ter depois, né? Por isso que esse atendimento tem que ser muito específico, né? Tem que ter um olhar muito diferenciado para o paciente bariátrico. Olha só que legal, viu só, gente? Então, você que talvez queira, né, passar pela cirurgia bariátrica, né? Ah, Patrícia, é algo que eu quero muito, eu já tentei emagrecer de outras formas, não consigo, né? Enfim, então você tem que estar atento desse atendimento multidisciplinar aí, que a nossa Super Rô comentou aqui com a gente, viu? E estar atento também que o pós é uma caminhada, não é um passe de mágicas e nem nada disso, viu? Rô, minha linda, obrigada pela presença no Vitrine. Passa seu Instagram. Se as pessoas tiverem mais dúvidas, né, sobre esse assunto, já pode mandar lá no teu direct. Vai lá. Pode mandar sim. É Nutri R Oliveira.